Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos filosóficos, sobre empiricismo, sobre empirismo, sobre em si para si, sobre enciclopédia, energia, enesidemo, engajamento, sobre o Engels, sobre o Enquiridion, sobre ensaios, sobre o entendimento humano e sobre ente. Então vamos lá. O que é o empiriocriticismo? Empiriocriticismos, o sistema filosófico da experiência pura criado por Richard Avenarius, que excluía todas as suposições metafísicas que atuam não somente no racionalismo, mas em todas as correntes filosóficas. Algumas dessas teses foram aceitas e defendidas por Ernest Mach. Ele escreveu a obra Materialismo e Empiriocriticismo especialmente para censurar os russos partidários desse princípio filosófico, que vai influenciar em especial a filosofia analítica, né? E o neopositivismo do Círculo de Viena, escola austríaca de filosofia. O empirismo é uma doutrina ou teoria do conhecimento da qual todo conhecimento humano deriva direta ou indiretamente da experiência sensível externa ou interna, ou seja, dos sentidos. Frequentemente fala-se do empírico como daquilo que se refere à experiência, às sensações e às percepções, relativamente aos encadeamentos da razão. O empirismo, sobretudo de Locke e de Hume, demonstra que não há outra fonte do conhecimento senão a experiência e a sensação. As ideias só nascem de um enfraquecimento da sensação e não podem ser inatas. Daí o empirismo rejeita todas as especulações como vãs e impossíveis de circunscrever. Seu grande argumento: nada se encontra no espírito que não tenha antes estado nos sentidos, a não ser o próprio espírito, responde Leibniz. Kant tenta resolver o debate. Todos os nossos conhecimentos, diz ele, provêm da experiência, mas segundo quadros e formas a priori que são próprios do nosso espírito. É o nosso espírito que enquadra e acaba determinando a forma como a gente vai enxergar os dados adquiridos, captados pelos sentidos. Com isso, tenta evitar o perigo do dogmatismo e do empirismo. O empirismo lógico é o mesmo que fisicalismo, positivismo lógico, o neopositivismo, o empiriocriticismo do Círculo de Viena. Em si, na filosofia clássica, o em si caracteriza a substância, a essência que existe nela mesma e não em outra coisa. Na filosofia existencialista, o em si, o em soi, é tudo que não é existência, por si ou para si, por soi. Ele é o ser que é plenamente aquilo que é, segundo Sartre, coincidindo com a matéria, com a coisa opaca e sem consciência, ou com a natureza, né? Por oposição, relativamente, o em si significa ainda absolutamente, que não depende de outra coisa, independentemente do conhecimento que temos da coisa. Em Kant, a coisa em si, o número, o fenômeno, e nós não podemos conhecer o número, a essência das coisas, a substância. Nós só podemos conhecer os fenômenos, ou seja, a coisa para nós, tal como ela nos aparece, tal como as nossas estruturas a priori determinam que a gente as perceba. Em si, para si, em Hegel, a etapa final do devir seria a síntese, né? O devir dialético do espírito, no qual o ser e a consciência se reconciliam no saber absoluto. Em Sartre, ideal impossível perseguido pelo homem e que o tornaria um Deus. Na enciclopédia, essa palavra significa encadeamento de conhecimentos. É composta da preposição grega em, dos substantivos kyklos, que é círculo, e paideia, que é o conhecimento e a educação, segundo Diderot. A obra coletiva da enciclopédia é composta de 20 volumes, o primeiro publicado em Paris em 1751. O título mesmo já nos dá a entender que se trata de um saber total, de um saber finito e circular, mas abrangendo todos os saberes particulares dispersos numa espécie de universitas scientiarum, a totalidade dos saberes, né? Os enciclopedistas, designação conferida aos colaboradores da enciclopédia, fundada por Denis Diderot e por Jean Léon d'Alembert e editada de 1751 a 1766 através de 1000 peripécias e interdições. A enciclopédia teve uma grande influência não somente na burguesia esclarecida, mas também em muitos pequenos comerciantes e nos artesãos. Os enciclopedistas constituíam um grupo ou clã de pensadores que fizeram de seu empreendimento uma arma de combate contra os abusos do sistema monárquico, contra a autoridade em matéria de pensamento científico e, em grande parte, contra a religião cristã. Não elaboraram uma obra de vanguarda, mas fizeram uma espécie de balanço geral
de maneira voluntária e entusiasta de todo o saber existente. Trata-se de um empreendimento coletivo intelectual permitindo a passagem dos elementos filosóficos disparatados, deísmo, antropocentrismo, ideias morais do livre-exame, para a ideologia de uma época, ideologia esta que preparou a Revolução Francesa. O enciclopedismo designa as tendências iluministas e liberais que se manifestam em muitos dos artigos da enciclopédia, um compêndio abrangendo todos os conhecimentos humanos, tanto das artes mecânicas quanto das artes liberais, expressando ideias de tolerância religiosa, de otimismo em relação ao futuro da humanidade, de confiança no poder da razão, de oposição aos autoritarismo, de entusiasmo pelo progresso. Energia, do latim tardio energia e do grego energeia, que é atividade. Capacidade que possui um sistema de realizar um trabalho. Por extensão dessa noção à cosmologia, a energia tornou-se indissociável da noção de matéria. O princípio de conservação da energia foi integrado por Einstein na teoria da relatividade sobre a fórmula energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. C é a velocidade da luz, né? Enesidemo, filósofo grego, nascido em Cnosso, cético, que floresceu no século I a.C., foi professor em Alexandria. Tornou-se famoso por ter sistematizado em 10 tropos os motivos da dúvida. De sua obra, Discursos Pirrônicos, conhece apenas comentários feitos por outros autores. O engajamento do francês engager, aliciar, filiar-se. Nas filosofias existencialistas e personalista, o engajamento é a tomada de consciência pelo homem de que ele é um ser no mundo. Está sempre situado, devendo lutar contra todo quietismo, contra toda atitude contemplativa para comprometer-se por sua ação com a mudança desse mundo, de nossa realidade histórica. A direita é contra o engajamento, mas tem provocado muito o engajamento, né? O Sartre defendia isso, principalmente nos ideais de esquerda. A filosofia de Sartre, para a qual a existência precede a essência, e o homem não é outra coisa senão aquilo que faz de si mesmo, o engajamento, ou seja, o projeto e sua realização, é aquilo que torna o sujeito responsável por si mesmo e pelos outros. O homem se encontra numa situação organizada, onde ele está engajado, engaja por sua escolha a humanidade, e não pode evitar escolher isso. Porque quando ele escolhe, ele já está escolhendo isso de alguma maneira, porque ele está fazendo da sua escolha algo universal, algo válido para qualquer pessoa. Então ele está tomando a humanidade inteira ali. Friedrich Engels, que viveu de 1820 a 1895, é o principal colaborador de Marx, do Karl Marx. Nasceu na Alemanha, estudou na Universidade de Berlim, onde ligou-se aos jovens hegelianos e dedicou-se a múltiplas atividades, desde o jornalismo, a militância política e o trabalho filosófico, até a administração da indústria de seu pai em Manchester, na Inglaterra. Engels foi não só colaborador teórico de Marx, mas também seu amigo mais íntimo, tendo-o ajudado inclusive financeiramente durante uma boa parte da sua vida. Em 1845, publicou com Marx a Sagrada Família, em que eles rompem ao mesmo tempo com o idealismo hegeliano e o materialismo mecanicista de causa e efeito, né? Torna-se por vezes difícil separar nas principais teses do marxismo com as ideias de Marx e com as ideias de Engels, já que ambos escreveram quase sempre juntos desde que se conheceram em 1844. Considera-se geralmente que o materialismo dialético, especialmente a dialética da natureza, é uma criação típica de Engels, sendo, no entanto, de grande importância e influência no desenvolvimento da filosofia marxista. Além das obras que escreveu juntamente com Marx, podemos citar as seguintes de sua autoria exclusiva: A Situação das Classes Trabalhadoras na Inglaterra, de 1845, Socialismo Utópico e Socialismo Científico, de 1860, que faz a distinção, do socialismo dos predecessores, Proudhon, por exemplo, e do socialismo científico marxista, que vai se impor pela Revolução Armada, pela conscientização do proletariado, pela Revolução Armada, porque não há revolução sem armas, pela força. A obra de Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, de 1866. A Transformação da Ciência pelo Sr. Düring, conhecida como Anti-Düring, de 1878, Dialética da Natureza, escrita entre 1878 e 1888, porém publicada póstumamente em 1925. E o clássico A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, de 1874. O Enquiridion, obra resumindo a doutrina de Epiteto e tratando essencialmente das coisas que dependem de nós, nossa pessoa, nossa inteligência e nossa vontade, e das que não dependem de nós, as circunstâncias e os bens da fortuna, da sorte.
Concluo que devemos nos preocupar apenas com as primeiras, com as que dependem de nós. As que não dependem de nós, a gente não tem como mudar. A gente só tem como aprender a lidar com elas. Depois, quem vai pegar muito essa noção que vai ser o Maquiavel, com a sua noção de virtude para domar a fortuna, né? A virtude é o que depende de nós e que nós podemos mudar e como nós podemos agir para controlar a fortuna, que é aquilo que não depende de nós. Ensaios, obra de Montaigne, escrita entre 1580 e 1588, 8 anos escrevendo a obra, na qual descreve a natureza humana e suas contradições, sobretudo no domínio do saber, em estilo de cunho bastante pessoal. Expressa uma atitude cética, visando combater o dogmatismo e defender a tolerância. É a fraqueza do homem devido às ilusões produzidas pelos sentidos, pela imaginação e pelas paixões que o leva a adotar uma atitude cética e perguntar-se: quem sou eu? A sabedoria consiste em seguir os conselhos da natureza para saber gozar lealmente por si mesmo, sabendo escolher os prazeres moderados conforme o epicurismo, né? Não aqueles que nos escravizam e transformam-se em vício, trazendo em vez de paz, tranquilidade para a alma, intranquilidade, né? Perturbação para a alma. E suportar o sofrimento e a morte, segundo o estoicismo, que é viver conforme o dever, viver conforme a natureza, fazer aquilo que deve ser feito e viver conforme a natureza sem muitas coisas, sem se apaixonar, sem se apegar às coisas e às pessoas. Essa obra teve grande influência sobre o pensamento de Descartes. O ensaio sobre o entendimento humano, a principal obra de Locke no campo John Locke na teoria do conhecimento, consiste em uma discussão sobre os limites do entendimento humano e em uma defesa da concepção empirista da origem das ideias na experiência sensível. Locke redigiu esta obra ao longo de praticamente 20 anos a partir de conversas com os cientistas ingleses da época, como Robert Boyle e outros membros da Royal Society, publicando-a em 1690. Foi grande sua influência no desenvolvimento da filosofia empirista não só na Grã-Bretanha, mas também na França no século XVIII. Então tem os novos ensaios sobre o entendimento humano também do Locke. Ente, tradução do alemão Seiende, de sem, de ser, empregado para traduzir o termo grego tuon, ou ente, ou ser, e o alemão das Seiend, particípios presentes do verbo ser. O termo ente aparece na filosofia de Heidegger para designar o ser que existe, o ser existente, o ser concreto, que somos nós, mais especificamente o ser humano. Há uma confusão entre o existente, designando o homem, e o ente, designando tudo o que nos encontra, nos cerca, nos conduz, nos constrange, nos enfeitiça e nos preenche, nos exalta e nos decepciona, segundo Heidegger, sem nos apresentar o ser em si, o ser absoluto. Esse ente geral se distingue dos entes particulares, objetos, astros, pedras, por seu caráter de totalidade. Então é isso aí, um pouquinho desses conceitos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe esse nosso vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero aqui agradecer aos nossos mais de 300 inscritos, já 309 para a minha última contagem, e também agradecer aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro e deixam sua visualização, seu like, seu dislike ou seu comentário. E agradecer aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso canal, seja através dessa plataforma, o YouTube, ou através de outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, bebês, até a próxima.